Deu. Boa noite a todas. Eu sou a aluna Mônica, da sexta fase da Pedagogia da EAD. Eu sou Sandra. Nós vamos falar sobre o texto, sobre os gêneros textuais do seminário, que é o trabalho que nós estamos apresentando aqui de APT, né? A disciplina de análise e produção textual. Pode passar. O texto básico que foi utilizado para esse seminário, da nossa equipe, ele fala sobre a importância da história local para o ensino de história, um olhar para o município de Duque de Caxias, cujo autor é a Odisseia Machado Pereira. É um trabalho monográfico da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro. Pode passar. O tema que a autora utilizou, ele fala sobre a importância do ensino, como diz o título, né? Do ensino de história e de história local nos anos iniciais da educação básica. Pode passar. Na realidade, quando ela começou o estudo, ela queria falar mais sobre a importância do estudo da história local nos currículos, né, das universidades. E acabou trocando para aquela outra temática ali que ela restringiu e se tornou um objetivo mais importante no decorrer da pesquisa. O objetivo geral dessa pesquisa, segundo a autora, foi refletir sobre a importância do ensino da história local nos anos iniciais. E os específicos seriam destacar o conhecimento real que os professores e os alunos, os educandos, tinham sobre essa temática, sobre a história da região onde eles habitavam, né? E também refletir sobre a formação do sujeito histórico, crítico e pensante, né? Se os estudantes e professores tinham essa noção crítica do estudo da história local, e apresentar a ligação existente entre a história da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a história do Brasil. Porque, na verdade, isso vai elevar a autoestima. Se ele conhecer a história, né, o aluno conhece a história do seu bairro, do seu entorno, ele vai ter uma autoestima elevada, e isso vai influenciar na crítica que ele tem sobre a situação de vida dele e a questão dele de cidadania também, né? Junto ao bairro, junto ao país até. Pode passar. A metodologia que ela utilizou foram entrevistas, e essas entrevistas elas usaram como universo 5 escolas públicas da Baixada e do município de Duque de Caxias. Essas escolas eles entrevistaram alunos de 4 e 5 anos e os seus professores. E foi em 2009. Só que se deu em 3 oportunidades diferentes. Ela fez 3 entrevistas. A primeira, ela entrevistou os alunos e professores. A segunda e a terceira, ela entrevistou mestres da disciplina de extensão da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. E a pesquisa, ela também usou a forma bibliográfica, né, para entrevistar, que ela usou como base aqueles autores ali, Cícero, Bittencourt, Pacheco, enfim, autores que tinham relação com o tema que ela estava abordando, de embasar fazer um embasamento teórico do trabalho monográfico. Pode passar. Bom, a pesquisa, ela defende também que a história local ela é diferente da história tradicional, mas não menos importante quanto, pois todos os alunos trazem a sua bagagem de casa, todo o tempo que ele viveu até chegar na educação básica tem que ser levado em conta, pois não adianta só estudar ou focar no conteúdo e esquecer o que a criança já trouxe de bagagem do seu senso comum. A teoria, ela deve ser levada em conta, mas também deve ser levado em conta o sujeito que está ali na sala de aula para ampliar o seu conhecimento. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96, no artigo 26, ele enfatiza que a parte diversificada dos currículos do ensino fundamental e médio deve observar as características regionais de cada local. Portanto, essa pesquisa ela levou em conta
como a gente já disse, trouxe de bagagem para fazer essa pesquisa. Na análise dos resultados, ali diz que das 50 crianças entrevistadas, 46 não conheciam nada da história da Baixada Fluminense. Inclusive, não tinham noção nenhuma do que estava sendo, do que os moradores da região tinham de conhecimento. Das 10 professoras entrevistadas, 6 moravam no Rio de Janeiro, e dentre elas apenas 3 tinham algum conhecimento da história local. As quatro professoras do município que conheciam realmente o que estava sendo abordado naquele contexto. Pode passar. O curso de extensão sobre a história da Baixada Fluminense e de Duque de Caxias é recomendação oficial do currículo para todas as escolas, públicas e particulares do mesmo segmento. O início da pesquisa sobre a história local surge na década de 80, onde se enfatiza mais o ensino de história não tão teórico, mas levar em consideração tudo que já vem de bagagem. Então, antes da conclusão ali, o que ela quis dizer, e o mais importante, a autora ela fez também um pequeno histórico da cidade, do município de Duque de Caxias, né? Que hoje é município. Então, ela queria mostrar que os alunos e professores, né, ela queria comprovar que eles não tinham a menor noção mesmo da história daquele bairro onde eles cresceram, de onde eles habitavam. E que as escolas não estavam preparando para que eles soubessem disso também. Porque o município de Duque de Caxias, ele se desenvolveu através das ferrovias, desde 1856, quando vieram as primeiras ferrovias para o Rio de Janeiro, Brasil, do Império. Esse município ele foi se desenvolvendo, e a Baixada Fluminense, no entorno e por causa dos trabalhadores dessa ferrovia. Foi em volta da ferrovia da cidade que o município foi crescendo, né? E os moradores não tinham a menor noção que era de tão importante a importância desse município e dessa cidade para a história do Brasil, não só para o Rio de Janeiro, mas para a história do Brasil também. Como conclusão, pode voltar. Obrigada. Como conclusão, a primeira é que a história só é possível fazer através da relação com todos com o meio ambiente. Ou seja, ou você se relaciona e interage com esse ambiente onde você vive, cresce, ou então você acaba perdendo a história, do passado. Conclui-se também que tudo que foi abordado nesse texto foi para conhecer mais a história local, para que isso entrasse efetivamente nos estudos dentro de sala de aula, mas é claro que ainda tem muito chão a ser percorrido, mas pelo menos foi dado um pontapé inicial, levantando essa amostragem de quantas pessoas que estavam nesse contexto e que sabiam realmente de fato qual era a história daquele local onde elas estavam inseridas. As entrevistas, de acordo com as entrevistas, eles puderam chegar à conclusão e analisar que parte da realidade da educação básica do município de Caxias, e essa realidade assinalava que não estava sendo não estava sendo respeitada a lei, que tinha que ser uma história mais local e basada no que traziam de bagagem, e que falta muito ainda para essa lei ser cumprida nas escolas públicas, lá nesse universo era da cidade de Duque de Caxias e a Baixada Fluminense. A autora, ela enfatizou da importância de se estudar a história local, porque muitas vezes nas escolas acabam fugindo um pouco do tema e desinteressando os alunos dentro de sala de aula, pois fica uma coisa muito distante da realidade deles. Então, se tu puxar os alunos para a história local, porque eles já viveram, que os pais passaram, que os avós passaram, o passado dele contado a partir da família,
fica bem mais fácil puxar esses alunos para dentro da sala de aula e conseguir ter um resultado muito mais eficiente no que tu está querendo passar para os teus alunos. Porque não adianta te jogar um monte de conteúdo e achar que eles vão assimilar tudo. Tem que ser uma coisa muito